Oi pessoal, então vamos aqui para essa que seria a penúltima aula prática, né? Então a gente vai ver aqui, repassar alguns conceitos, né, que a gente viu na aula teórica e exercitar algumas, ver na prática, né, como é que funciona alguns métodos para inferência, né, de modelos OU com múltiplos picos e múltiplas taxas, que é o Surface. A gente já viu alguns problemas em relação a ele. A gente vai ver também o Bayesian, que faz basicamente a mesma coisa, só que numa implementação bayesiana. A gente vai também ver o Evolve VCV, né, que seria a função para ajustar matrizes de diferentes matrizes de variância e covariância, né, para os dados. Né, não vou falar do Rate Matrix porque ele demora um pouquinho para rodar, então eu vou deixar vocês explorando o pacote. Enfim, ele é uma implementação bayesiana, né? E por fim eu vou falar do método do Bayesian para fazer correlação de caracteres binários, né? E do método do Threshold. Não vou falar da implementação bayesiana do método do Bayesian, que está lá no Bayes Traits, mas enfim, eu já mostrei, né, durante a aula. O site, vocês podem explorar isso também, né? Essa é no caso do método do Bayesian, é aquilo que eu falei, as pessoas realmente não usam isso hoje em dia, mas enfim, eu vou aproveitar essa oportunidade para explicar o problema de pseudo-réplica filogenética e, claro, eu vou deixar vocês explorando essa implementação bayesiana desse método no Bayes Traits, tudo bem? Então vamos lá. Estou importando aqui, né, uma filogenia, né, que é uma filogenia, enfim, de caranguejos, né, do gênero do Uca. E aqui a gente tem simplesmente os epítetos, né, são 24 espécies. Como a gente viu, ela é uma filogenia que ela não é ultramétrica, então eu estou simplesmente aqui, essa filogenia, né? Então não tem o gênero, porque simplesmente todos são as espécies do gênero Uca. Então eu só estou tratando aqui do epíteto, né? E aqui eu estou fazendo simplesmente a ultrametrização usando um relógio molecular. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas isso é feito pela função Cronos lá do pacote Ape. Tá? Esse pacote, essa função, ele muda a classe do objeto, por isso que eu estou atribuindo novamente a classe Philo para esse objeto, tudo bem? Então se a gente ver agora, né, aí a gente comparar, né, essa é uma filogenia não ultramétrica porque os tipos elas não estão todos alinhados, né? Enquanto que aqui sim, todas as espécies estão alinhadas e o que muda é justamente essa distância relativa dos nós, né, em relação à raiz, enfim. E aí se a gente olhar aqui agora ela é sim ultramétrica. Ok. Né, então esse aqui são os traits, né, que são traits envolvidos fazem parte da fisiologia osmótica, né, de osmorregulação desses bichos e, enfim, são o conjunto de dados que a gente publicou naquele artigo lá com o Samuel que eu mostrei durante a aula teórica, né. Então eu vou pegar uma parte desses dados e vou, né, agora entrar com eles na função de fato que roda o Surface. Só que para rodar esses dados eu preciso que a filogenia tenha a função pede isso, né, que é que os nós estejam nomeados. Então por isso que eu estou colocando essa função name nodes antes, né. Então aqui é o run surface. Então o que acontece? Como eu expliquei bem rapidamente durante a aula teórica, o surface ele é um procedimento, né, de seleção de modelos chamado stepwise selection, né, usando o AIC. Então ele é basicamente similar a uma regressão, né, linear que você faça. Você tem lá uma série de variáveis preditoras e você quer simplesmente fazer uma redução desse modelo, né? Quer simplificar esse modelo. E aí uma opção é justamente fazer esse tipo de procedimento que é chamado stepwise selection ou stepwise regression, nesse contexto lá que eu falei.
E aí você pode usar diferentes critérios para fazer essa simplificação do modelo R quadrado, né, ou IC, né? E você também pode fazer essa stepwise selection de duas formas, basicamente: o forward e o backwards, né? O forward é você simplesmente começar com o modelo mais simples possível, ou seja, só com um intercepto, e adicionando variáveis. E o backwards é ao contrário, você começa com o modelo cheio e vai diminuindo esse modelo. O Surface ele também funciona dessa forma, ou seja, ele tem uma fase backwards e forwards. Aqui nessa função runSurface ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Que é justamente o que está explicando aqui no help. E aí, o que a gente obtém a partir disso? Um objeto gigantesco, né? Que aí a gente tem aqui justamente o details. Se a gente olhar aqui enfim. Peraí. E aí, enfim, como eu disse, né? Você tem o Surface Summary, desculpa. É isso aqui que eu queria. Aqui. Então, você precisa, claro, extrair, né, aqui. Agora sim. Você precisa... essa função, o runSurface, ele é um objeto gigantesco, ele te gera um monte de dados. Você, de novo, precisa sumarizar, né, resumir esses dados de uma maneira organizada. E quem faz isso é a função Surface Summary, né? Então ela vai te retornar um monte de informação aí sim que é útil. Então, por exemplo, número de regimes, que é justamente seria o número de regimes de ótimos e picos adaptativos no seu modelo. O valor do alfa, que é o valor do alfa do AU, né? É aquele parâmetro que controla o quão distante um atributo pode, né, se distanciar da média. E o sigma quadrado, que é o que mede justamente a taxa de evolução. E aí o θ também, o valor do θ de cada regime adaptativo, tá? Então isso está explicado aqui, mas também no script, né, que vocês têm, mas isso também está explicado aqui no help da função Surface Summary, tudo bem? Então aqui, por exemplo, a gente vê que a gente tem 3 regimes, né? E aí ele tem K', número de regimes, alguns dos quais podem ter sido chegados por múltiplos shifts, múltiplas mudanças de regime, né? O ΔK a diferença entre o K e o K', que é justamente esse aqui, então 3 menos 3 dá 0. O C é o quanto que esses regimes, que a gente tem 3, o quantos deles são convergentes, a gente vê que não é nenhum, então, ou seja, eles são 3 regimes independentes, né, entre si. E aqui justamente o quanto desses que são convergentes e o quantos que não são convergentes, que é justamente o número 3, tá? Aqui a gente tem o valor de alfa para cada atributo. Então assim, lembrando, isso é uma medida multivariada porque eu entrei com todos os dados, né? Aqueles lá que eu mostrei para vocês. Então tem o habitat, a osmolaridade da hemolinfa, enfim. Então eu tenho qual que é a força de restrição de cada variável dessa. Então a gente vê que algumas, enfim, claro que isso é escalonado em relação a... Eu não padronizei, né? A gente tem essas variáveis brutas. Enfim, isso está explicado lá no artigo do Surface. Ele explica por que você pode fazer isso. Mas aqui dá para ter uma ideia do quanta força de restrição a gente tem, ou a força de seleção, enfim. A mesma coisa em relação à taxa de evolução, né? Então a gente vê que alguns de fato evoluem mais rápido do que outros, né? Por exemplo, a osmolaridade do habitat, enfim. E o θ, que é justamente o ótimo, o valor ótimo. E por que aparece 3 aqui, ABC? A gente não tinha 3 regimes, que é esse aqui, é o K.
Aqui então a gente vai ter o ótimo adaptativo, é o valor ótimo daquele regime para essa variável, né? E aí a mesma coisa para todas as outras, tudo bem? E aí existem basicamente dois tipos de plots que o Surface retorna. Um é esse aqui, que ele vai te mostrar justamente esses regimes. Então aqui eu tenho 3, né? Um azul, que é o compartilhado pela raiz. E aí aqui a gente tem um shift, que vai para o segundo. E aí eu tenho um shift dentro do shift, tá? Que é o 3, justamente que é o regime compartilhado só por essa espécie, aí é o inversa, tá? Então é isso, a gente vai ter o valor de θ aqui para esse regime, né, para uma determinada variável, um valor de θ para a mesma variável para esse regime e assim por diante, tudo bem? E a gente também tem, ou pode ter, na verdade, vários tipos de plots que vão me mostrar o que seria a minha paisagem adaptativa, de fato, né? Aqui no caso bidimensional, né? Porque eu estou plotando o habitat e o osmo-en, né? Que são dois tipos de osmodalidade. Então aqui, por exemplo, eu não tenho 3 regimes ou 3 picos. Então essa bolinha maior ele vai representar justamente o valor ótimo, ou seja, a média, né? Daquele, tanto para o habitat quanto para a osmodalidade. E aqui mesma coisa, e essas cores aqui são as mesmas desse aqui, tudo bem, gente? Então, por exemplo, aqui a gente vê que o pico azul, ele tem muito mais espécies, né, do que os outros. Então por isso que tem bem mais bolinha. Cada bolinha pequenininha dessa aqui representa uma espécie. E aqui a gente tem o vermelho, a mesma coisa, né, o valor ótimo para o habitat e para a osmodalidade. E aqui a mesma coisa para o do inversa, né? A gente vê que aqui a gente só tem uma espécie, que é justamente isso aqui, que está um pouco distante do valor ótimo, pelo menos para essas duas variáveis, tudo bem? Então essa é a ideia, a gente tem aqui como se essas 3 aqui estivessem saindo da sua tela, né? Como se fossem montanhas, e as espécies que estão mais próximas, né? E outras que estão mais distantes. E aí a gente vê, só com esse plot a gente vê que, por exemplo, alguns regimes eles são mais restritivos, ou seja, a gente tem espécies que estão mais próximos, né, do pico do que outras, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma dispersão gigantesca de espécies ao redor desse pico. Então quer dizer que a força de seleção ela não é tão forte em relação a pelo menos esse pico aqui, né? Óbvio que você pode mudar, né, as variáveis que você está escolhendo só com esse é só você mudar aqui, né? Por exemplo, você pode colocar aqui 1 e 3. Opa. Você pode colocar aqui, por exemplo, né, o habitat e a osmo-li, que é outro variável. Você vai ter um plot diferente, né? Nesse caso aqui você está plotando variáveis diferentes também, né? Se você não colocar nada, claro, ele pega sempre as 2 primeiras colunas. Tudo bem? Então aqui o Bale a gente também precisa fazer um tipo de pré-processamento, né? Mas aqui eu vou usar os mesmos dados, tudo bem? Só que como o Bale ele não admite, né, dados multivariados, eu vou pegar só uma coluna dos dados, tudo bem? E aqui eu preciso, como todo abordagem bayesiana, eu preciso primeiro definir os priors, né? Então, quantos priors eu vou ter? Eu vou ter uma lista, né? Então, eu tenho aqui o alfa, o sigma quadrado, o SB, o K e o θ. Então, lembra que eu falei, eu tenho quantos priors tiverem de parâmetros no meu modelo. Então, por exemplo, no modelo AU,
eu tenho o alfa, o sigma quadrado e o θ, certo? Só que além disso, eu não quero simplesmente também inferir quando ou quantas vezes e onde na árvore eu tenho esse shift, né? Essa mudança de regime. Então também vou ter um prior para o número de regimes, né? Tipos de distribuições, né? Todas essas são distribuições, né? O calc, half calc, o Poisson normal, enfim. E aí eu preciso definir isso antes, né? E aí também colocar aqui o valor. Na verdade eu estou atribuindo isso justamente, ou chutando, né, que o θ vai ser próximo da média da minha variável que eu estou interessado. Então aqui ele está mostrando para mim, né, justamente a distribuição, a cara desses priors, né? Então, por exemplo, aqui no θ tem uma distribuição normal, né? Para essa variável aqui, que eu tenho uma distribuição uniforme, né? Para o K eu tenho uma distribuição que é cumulative Poisson. Então, por exemplo, eu tenho o número de shifts, né? de mudança de regime, ele vai diminuindo a probabilidade dela de acordo com o número. Então, por exemplo, eu tenho muito mais chance de ter uma única mudança do que 6, né? E assim por diante. E aí o que acontece? Eu também tenho essa função que é o make mcmc, né? E aí ela vai aqui eu tenho primeiro especificar os priors, e depois eu tenho que especificar a minha cadeia de Markov, né? Quantas vezes eu vou ter que amostrar, né? E por quanto tempo ela vai rodar. Então, e aí já de cara eu preciso fazer um alerta aqui para vocês, tá? Esse número aqui de 1000, né? E a mesma coisa aqui em relação ao burn-in, né? Tanto essa é a função que roda de fato a análise, tudo bem? É o make mcmc, porque ela vai pegar todos os priors que eu rodei antes, né? Eu especifiquei antes, vai me dizer por quanto tempo, né, eu vou rodar e quanto tempo eu vou amostrar essa cadeia, né? E aí a filogenia e a variável que me interessa. Isso aqui é ridiculamente baixo, tudo bem? Se vocês forem usar esse método, obviamente vocês não vão colocar esse número. Eu só coloquei esse número para a gente ter um resultado e eu possa mostrar isso aqui para você, porque senão ia ficar, né, dependendo do tipo de dado, isso fica 1 dia, 2 dias rodando, né? Aqui eu estou simplesmente pegando as minhas cadeias e tirando 30% delas, né, que é fazendo justamente o burn-in. E aqui eu estou fazendo diagnose dela. Então aqui eu tenho o traço do log likelihood, que a gente vê que aqui basicamente não aparece nada, né, porque não rodou praticamente nada. E a mesma coisa em relação aos priors, né, e o traço e a densidade. E aí depois cada parâmetro, tá? No caso ele encontrou só ao invés dos 3, né? Aqui ele está me dizendo que ele encontrou só uma mudança de regime, né? Não sei porque aqui não está aparecendo direito a imagem, enfim. Aqui a gente vai rodar o evol VCV é justamente a função que vai ajustar aquele método que eu expliquei para vocês na aula teórica de ajuste de múltiplas matrizes de variância e covariância, né? Então eu estou pegando aqui os mesmos dados que o autor usou para criar esse método, tá? Que é os dados lá dos comprimentos de mandíbula, dos peixes centráquide. Então, o que acontece? Para eu especificar, né, para o modelo em qual parte, né, da árvore eu quero que ele ajuste diferentes matrizes de covariância, eu preciso mostrar para ele aonde estariam essas espécies, né? Então, aqui
eu posso fazer isso, na verdade, com fazendo um mapeamento estocástico de caractere, que é justamente o que eu fiz aqui, né? Então eu tenho as espécies lá dos lepomes, né? Que é o que ele mostrou lá no exemplo, e o restante, tudo bem? E aqui são justamente os bichos que são não piscívoros, né? E os bichos que são em vermelho são os piscívoros. Então eu preciso primeiro, antes de entrar com os dados na função de fato evolve ECV, eu preciso transformar isso numa matriz, né? Porque esse x aqui é justamente uma matriz, tá? Ele pede que seja assim, porque justamente você vai entrar com o dado das suas duas variáveis, que é justamente a fish data. Pode ver aqui. Que é a coluna 2 e o 3, né? Aqui é simplesmente uma medida padronizada já da largura e do comprimento bucal, né? E aqui é justamente o meu atributo binário, tá? E aí o que eu fiz? O que essa função faz, né? Ela vai ajustar justamente dois modelos, né? Um em que você tem uma única matriz de variância ou covariância para a árvore inteira, para essa árvore inteira aqui, e o outro em que você tem duas matrizes de variância e covariância, uma para essa parte da árvore e a outra para o restante, tá? E depois você vai comparar os dois, né, para um likelihood ratio test, bem simples. Antes, esse aqui é o resultado, tá? Então ele está me mostrando aqui, né, um modelo com uma única matriz, né, e esse aqui é as estimativas de máxima verossimilhança, né? E aqui o modelo com duas matrizes, uma para os não piscívoros e outras para os piscívoros. Aqui ele está me mostrando o valor de P do teste já de likelihood ratio test, tudo bem? Então altamente significativo, né? Não altamente, mas enfim, significativo. E claro aqui ele está pegando justamente o log likelihood, né, fazendo a razão entre os dois, dividindo um pelo outro. Aí ele está pegando uma distribuição de Q quadrado com um grau de liberdade para achar o valor de P. Aqui ele tem justamente a minha matriz, né, de variância com variância, mas tudo bem, mas qual é a correlação, né? Isso aqui é uma covariância, é uma coisa não padronizada. Se eu quiser calcular a correlação, né, de fato, eu posso usar essa função cov to core, aí de fato ele vai me dar quanto que é a correlação. No modelo de uma única matriz, entre a largura e o comprimento de 0,41. Uma correlação não tão grande. E aqui eu tenho já uma correlação no modelo de múltiplas matrizes para os piscívoros. A gente vê que a correlação aumenta bastante, né? Enquanto para os não piscívoros ela até se torna negativa, né? É bem interessante. Então aqui de fato a gente viu que o melhor modelo que existe uma diferença grande, né, de log likelihood, e o modelo com duas matrizes é melhor para descrever a dinâmica dessas duas variáveis, né, da correlação entre elas. A gente vê que a correlação entre as duas variáveis ela aumenta de maneira significativa, né, de maneira bem diferente nesse grupo de espécies em relação ao restante da árvore. Então, por fim, a gente chega no modelo do Pageau e depois o threshold, né? Então aqui, o que a gente tem? A gente tem basicamente, além, de novo, lá do Bayes traits, a gente tem no R dois pacotes que fazem esse teste. Um é o PhyTools e o outro é o Cov1. Então aqui eu vou usar o PhyTools só por facilidade mesmo, tá? E aqui eu estou pegando uma árvore e dados aleatórios, tá? São dados inventados. Vamos visualizar isso. Aqui eu estou simplesmente plotando, né? Então aqui é um caractere, tá? Tudo bem binário, né? Azul e vermelho. E eu tenho também enfim, A e B. E eu tenho a minha outra árvore, que também vai ter, né? Claro, enfim, desculpa, não é a outra árvore, é a mesma árvore,
só que eu estou mostrando lá, eu estou mostrando um caractere e aqui eu estou mostrando um outro caractere que também é binário. Tudo bem? Tem dois estados, azul e vermelho, é o mesmo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou ajustar esse modelo lá do Page, que eu mostrei para vocês na aula teórica, que ele vai ajustar dois tipos de modelos, né? Para correlação entre esses dois caracteres binários. Então, um é aquele que é restrito e o outro é irrestrito, ou seja, ele vai fazer com que essas taxas de transição elas sejam restritas entre os caracteres, ou seja, quando um caractere muda de 0 para 1, o outro também vai mudar, enquanto que o outro não. Se um muda, o outro não necessariamente precisa mudar. A gente vai ajustar esses dois modelos, né, para os dados, vai calcular os parâmetros, depois vai comparar os dois modelos por máximo verossimilhança. Aqui, da mesma forma, eu tenho que especificar o modelo, né, de evolução de caracteres. Aqui nesse caso estou usando o All Rates Differ, que é um modelo um pouco mais complicado, por isso que ele está demorando um pouco para rodar. Mas eu tenho lá o Equal Rates, o simétrico. E aqui também, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? No caso do PhyTools, ele permite você fazer com que você tenha um caractere sendo dependente do outro, ou seja, como se a gente tivesse lá no caso do modelo linear, né? Uma variável que é a resposta e outra que é a preditora. Você pode fazer isso dessa forma, né? Ele muda um pouquinho o modelo. E também tem dois jeitos de você ajustar o fit MK ou o fit discrete, enfim, ele pega a função lá do Geiger e usa para ajustar o modelo, né? Aqui eu estou simplesmente, eu estou rodando o default, né? Então além do All Rates Differ, eu não estou colocando nenhuma variável como dependente ou variável resposta em relação ao outro, né? Então aqui eu tenho, deixa eu voltar aqui e já deixar rodando o outro. Então o que acontece? Eu tenho os dois modelos, né, como eu falei, essa é a matriz Q, a matriz de taxa já, do modelo independente, tá? Então aqui eu tenho uma matriz de 4x4, né, porque justamente eu tenho dois caracteres, sendo cada um deles binário, né, tendo dois estados. Então aqui eu tenho qual é a probabilidade de você ter um estado A e permanecer nele, e o modelo A e permanecer nele. A gente vê que, né, essas taxas mudam quando você está num caractere, né? Um caractere é A numa espécie, desculpa, o estado do caractere é A para um trait e muda para B, por exemplo, né? Enquanto que um é A e também muda para B. Então essa taxa, por exemplo, é 0, né? E aqui a mesma coisa que é o dependente. E aqui você tem o log likelihood e o IC. E aí ele está te mostrando justamente o resultado de um teste de likelihood ratio test. Ou seja, você pegar esse valor, dividir por esse, dá isso aqui, e você calcula lá o valor de P, né? Só pelo IC a gente vê que eles são bem diferentes já. Dá pra ver, né, no caso que o dependente ele ajusta bem melhor, né? Ou seja, está dizendo que as taxas são dependentes uma da outra, que indica que você tem uma correlação de fato, né? Significativa. Aqui simplesmente estou dizendo que a variável x é a variável dependente, né? Ou seja, a x é que influencia o y, né? E aí a gente tem o mesmo tipo de resultado, né? Só que aqui justamente sendo só uma daqueles atributos dependentes do outro. E aí o que acontece? Eu tenho esse tipo de plot, né, que é do PhyTools. Então, ou seja, eu tenho um modelo independente, ou seja, em que os dois traits, as taxas de transição entre eles são independentes, ou seja, os dois atributos estão variando de maneira independente, né? Por isso que está até mostrado de maneira separada aqui. Enquanto que eu tenho o modelo dependente,
eu tenho que esses dois atributos eles estão evoluindo de forma coordenada, ou seja, né, de maneira correlacionada. Então, quando eu tenho um valor B, né, de um atributo e A no outro, em que um atributo muda de B para A, né, eu tenho essa taxa super alta, né, e a mesma coisa aqui também, né, o contrário, né, se eu tenho um B em 1 e ele muda, né, de A para B e B, tem também uma taxa super alta. Então a gente vê que esse modelo é melhor, ele explica melhor os dados do que esse aqui, né. Eu posso também compará-los usando o AIC. Nesse caso eu tenho um AIC bruto, né, e aqui eu tenho o archaic weights, né. A gente vê que o modelo lá dependente ele é um pouco melhor de fato, né, que é aquele último que a gente rodou. O ponto é, se a gente parar para olhar, esse de novo são dados inventados, né, a gente vê que que beleza. A gente vê que se a gente tem uma situação parecida com essa aqui, ou seja, né, o que acontece? A gente tem aqui dois caracteres, tá? Aqui eu estou chamando os dois estados de um caractere de A e B e os dois estados do outro caractere de 0 e 1, né? Então, se a gente parar para olhar, já de cara dá para ver que tem uma baita correlação entre eles, né? O ponto é, se a gente parar para olhar a história deles na filogenia, a gente vê que na verdade essa correlação ela não é tão forte assim, né? Por quê? Esse caractere vermelho, na verdade, ele mudou só uma vez. Desculpa, os estados desse caractere A e B, ele mudou o caractere aqui que eu estou chamando de caractere X, né? Esse é o caractere X, esse é o caractere Y. O caractere X ele tem os estados A e B e o caractere Y tem os estados 0 e 1. O caractere X ele mudou só uma vez, que foi justamente aqui na raiz da árvore. Então todas essas espécies aqui herdaram o estado vermelho, né, o estado B, e todas essas espécies aqui herdaram o estado preto, né? Então, só que quando a gente roda esses modelos, isso acontece não só com esse modelo do Page, mas também com aqueles modelos para testar a dependência, né, da taxa de especiação a um trait, a gente está pensando que as espécies elas são unidades, elas contribuem de maneira independente, né, com informação independente, quando na verdade não é o caso, né? A gente vê que só uma mudança ocorreu e todas essas espécies elas herdaram esse caractere. E aí quando a gente vai fazer a correlação de fato, né, o que acontece é que ele dá uma correlação altamente significativa, ou seja, favorecendo o modelo dependente aqui, né? Um valor de P aqui associado ao Likelihood Ratio Test altamente significativo. Então, assim, isso está explicado de maneira bem breve aqui no script, mas só para a gente ficar atento a isso também, né? E a gente também pode fazer esse tipo de correlação entre caracteres binários ou binários e contínuos, né? Usando um outro tipo de modelo, que é o threshold lá do Felsenstein. Então aqui eu vou simplesmente rodar um exemplo, né, com os dados que a gente já usou no outro exercício, que eu vou testar qual que é a relação entre sazonalidade e os caracteres enfim, isso aqui são dados de diâmetro e densidade reticular do tecido do testículo dessas espécies aqui, né? Só processando o dado, só conferindo se está tudo ok. Não, né? Ele já retirou 4 espécies. E aí agora sim. E aí, como eu disse, a gente para esse método do threshold, a gente tem uma implementação de maximum likelihood, né? Deixa eu rodar aqui e aí enquanto isso eu vou explicando para vocês. De maximum likelihood, que é o fornecido pelo programa do Felsenstein. Então você vai lá no site dele e baixa, né?
E a gente tem também uma implementação Bayesiana, que é o que está implementado aqui no pacote PyTools, né? Então, de novo, eu faço o mesmo tipo de recomendação, que eu estou usando parâmetros aqui para definir a minha cadeia de Markov de maneira a acelerar o processo, né? Então, eu propositalmente usei valores super baixos que não vão mostrar o valor real de fato que é o dado. Se você for usar esse método, você vai ter que mudar esses valores aqui, tudo bem? Então eu simplesmente pedi para ele rodar 5.000 gerações, né, ao invés das 10.000, que é o default. Pedi para ele amostrar de 500 em 500, né? Então rode 5.000 e amostre de 500 em 500, que é uma coisa super grosseira, né? E o burn-in eu simplesmente pedi para ele pegar os 20% disso aqui e descartar, tá? E pedi, olha, pega a filogenia, os dados, eu estou dizendo que eu quero correlacionar, né, um valor contínuo com um discreto, né? E é isso que ele retornou. Ele até... Ele até foi gentil bastante. Isso aqui é uma novidade para mim. Antes não era assim, né? Ele já me mostra o traço, né, do log likelihood, né? O comportamento do valor do log likelihood do parâmetro do modelo, a taxa de aceitação, né, desse log likelihood e o traço do errinho, que é justamente o valor da correlação, que é o que eu estou interessado. Então aqui a gente vê que tem uma coisa super errática, né, que não tem nada a ver com uma coisa que seria minimamente adequada, né? Então aqui a gente vê que o valor que ele estimou está próximo ali de 0,2, né? Mas o traço é uma coisa justamente que é obtido justamente pela cadeia de Markov. Ele está variando muito, né? Então esse não é o ideal. O ideal seria que essa linha tivesse variando aqui justamente em cima desse valor aqui e uma em cima da outra, né? Então, de novo, só para mostrar para vocês que esse valor ele não é o adequado, né? E aí, o que acontece? Esse objeto, ele é um objeto meio complicado, mas ele até, de novo, ele mudou recentemente. Então, o que acontece? Ele está dizendo, ó, é um objeto da classe TrashBase, tal, consistindo na matriz dos samples aqui, né? E ele já me mostra aqui de cara. Antes ele não fazia isso, mas ele já me mostra, né, a correlação R, né, que é o valor que eu estou interessado, médio, obtido a partir da distribuição posterior, é de 0,29, tá? Do caractere discreto, né? E aí ele mostrou aqui. Então, enfim, tudo isso aqui na verdade nem precisaria mostrar, porque isso aqui você já tem aqui na própria output da função. Isso aqui nem precisa rodar. Tudo bem? Então é isso, gente. Aqui a gente tem, na verdade, né, uma correlação positiva entre os dois caracteres. Então a gente encerra por aqui essa aula.